Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Faculdade FIPECAF. O tema de hoje é um dos temas mais atuais das normas contábeis internacionais, é o IFRS 16, Contratos de Arrendamento. Meu nome é Alexandre Evaristo Pinto, sou o coordenador do MBA IFRS e hoje eu tenho a honra aqui de receber o professor João Domiraci Pacês aqui, conhecido como professor Joãozinho, então já me desculpe a informalidade. Mas o professor Joãozinho, além de professor de contabilidade da FEA USP, também é professor da FIPECAF e é o coordenador geral de cursos aqui da nossa fundação. Então é uma honra recebê-lo, professor. E o professor Joãozinho é um grande especialista no tema de arrendamento. Por isso que casa exatamente o momento em que começou a vigência do IFRS 16, a versão R2 do pronunciamento CPC 06, com a vinda do professor Joãozinho. E até aproveito aqui, professor, se o senhor puder me passar o livro aqui. Esse ano a gente tem o lançamento da segunda edição do livro Fundamentos de Contabilidade, em que o professor Joãozinho é um dos coautores, junto com a professora Marajane e a professora Marina. E o professor Joãozinho escreveu, inclusive, o capítulo sobre arrendamento, né? Então, é um livro que já foi desenvolvido de contabilidade introdutória de acordo com as novas normas contábeis internacionais, então é um dos pioneiros aqui no Brasil nesse tema. E esse ano, a segunda edição, ela ganhou atualização. Um dos diversos motivos foi exatamente por conta do IFRS 16. Então, professor Joãozinho, seja bem-vindo aqui, é uma honra. E para começar, acho que seria interessante para os nossos ouvintes aqui, conhecer um pouquinho da evolução histórica do tratamento contábil do arrendamento. Perfeito. Bom, boa noite a todos, obrigado ao professor Alexandre. E não sei por que me chamam de Joãozinho, só porque eu tenho 1,56 m, mas isso não é detalhe. Esse tema de arrendamento é um tema que na contabilidade vem sendo discutido há décadas. Na verdade, antes da Lei 11.638, nós tínhamos uma norma vigente no mercado americano, que era o FASB 13, que determinava as regras para o arrendamento no mercado americano, e na norma internacional, o IAS 27. Aqui no Brasil, em função de que a nossa contabilidade era totalmente regrada por lei, antes da Lei 11.638, a gente tinha um tratamento muito rudimentar para a operação de arrendamento. Como a definição de ativo que nós tínhamos na lei antiga, antes da 11.638, definia o ativo como uma propriedade, a gente não tinha como colocar na contabilidade brasileira o registro dos arrendamentos da mesma forma como se fazia no mercado americano e também pela norma internacional. Então, no Brasil, o arrendamento era tratado como um aluguel específico, ou seja, simplesmente o tratamento de uma despesa, como se fosse o custo pelo uso de um bem de terceiros. Com a adoção das normas internacionais, e isso após a edição da Lei 11.638 e a implantação dos diversos CPCs, nós passamos a tratar o arrendamento no Brasil da mesma forma que se tratava lá fora. Qual seja, o arrendamento ele passou a ser tratado pela sua essência econômica e não pela sua forma jurídica. E o que vem a ser isso? Na forma jurídica, o arrendamento, depois o professor Alexandre me corrige porque ele é um advogado especialista, na visão jurídica, o arrendamento é visto como, entre aspas, um contrato de aluguel com uma potencial opção de compra no final. Mas se nós analisarmos a essência econômica e partindo da definição moderna de ativo, que o ativo hoje não é a propriedade, mas é o controle sobre o bem ou direito e a extração dos benefícios desse ativo, quem controla o ativo de um contrato de arrendamento não é o dono do ativo, o arrendador, mas sim o usuário. É o usuário que se beneficia da produção do equipamento, do imóvel que ele usa, do aluguel de um carro. Então, ele tem os benefícios econômicos provenientes, ele tem o controle pelo uso e ele assume um passivo correspondente à operação. Então, se nós olharmos a essência econômica, não há nenhuma diferença para o usuário do bem entre comprar um ativo financiado ou fazer um arrendamento.
Por que não há diferença? Porque se ele faz uma compra financiada, ele tem a propriedade do ativo, controla esse ativo, usa como ele quer e assume os riscos inerentes. Mas se ele faz um arrendamento, ele tem as mesmas características, porque ele não tem a propriedade, mas ele tem o controle, ele tem os benefícios e tem os riscos. E no caso da compra financiada, ele assume um passivo a ser cumprido, que também ocorre no contrato de arrendamento. Então, a mudança que nós tivemos a partir da implantação das normas internacionais foi essa. Bom, o que nós tivemos de mudança a partir deste ano? É que até o ano passado, nós tínhamos uma classificação do arrendamento em duas categorias. Arrendamento financeiro, que entrava no balanço do usuário, e um arrendamento operacional, que era tratado como se fosse um aluguel no critério antigo. A partir desse ano, com a implantação do IFRS 16, que para nós se configurou pelo CPC 06, versão R2, inclusive os contratos que anteriormente eram tratados como leasing operacional, passaram a fazer parte passaram a ter o mesmo tratamento das outras operações. E o conceito é mais amplo. Quando a gente fala de arrendamento, nós não estamos falando de um contrato chamado de arrendamento, mas é qualquer contrato que tenha as características de um arrendamento. E quais são as características? É um contrato em que uma entidade transfere o uso para uma outra entidade em troca de remunerações por um certo período de tempo. Então, hoje, independentemente do bem, ou independentemente da característica do contrato, que antigamente era chamado de financeiro ou operacional, todos entram no balanço. À exceção de algumas poucas operações de prazo mais curto ou de volume pouco relevante. Então, na essência, hoje os contratos de arrendamento são tratados como se fosse uma compra financiada. E ele acaba englobando contratos de aluguel, contratos de arrendamento puro e os contratos especificamente chamados de arrendamento mercantil. Isso, obviamente, tem uma série de implicações na visão da empresa. Então, se a gente pensar que a contabilidade é um sistema de informações que procura atender diversos usuários, nós vamos ter mudanças substanciais em análise de liquidez, porque o contrato de arrendamento passa a fazer parte do passivo, índices de endividamento, porque o passivo das empresas vai aumentar, além de outras mudanças no retorno sobre investimento e, inclusive, no EBITDA, que é um indicador muito utilizado na prática. Por que isso? Porque no critério antigo, a parcela que era paga a título de arrendamento era considerada integralmente como despesa operacional. Hoje, com essa divisão, a empresa passa a ter despesa de depreciação correspondente ao registro do ativo e despesa de juros correspondente ao passivo. Só que o juro é somente um pedaço da parcela paga e que não entra na parte do resultado operacional. Então, essa mudança de contabilização vai ter implicações em estrutura de balanço, estrutura de resultado, visão dos analistas em relação à configuração da empresa. Acho que, em linhas gerais, essa foi a grande mudança que nós tivemos. Bom, acho que os comentários do professor Joãozinho foram excelentes, foram uma verdadeira aula. Primeiro ponto aqui que gostaria de ressaltar, né? O que é a contabilidade, qual que é a função dela? Acho que o professor Joãozinho conseguiu explicar bem que a contabilidade é um sistema de informações aí de natureza financeiras, econômicas, patrimoniais de uma entidade e visa exatamente atender às demandas dos usuários da contabilidade. E acho que o caso da contabilização dos arrendamentos é bem exemplar nesse sentido, né? De fato, com a contabilização que a gente tinha tradicionalmente no Brasil até a Lei 11.638, a gente só debitava ali a despesa, que era a despesa da contrapartida do contrato de arrendamento ou do aluguel, em contrapartida ao passivo, né? Ou ao caixa se fosse pago já à vista. E, de fato, você tinha ali muitas vezes em algumas empresas
em que os ativos operacionais eles eram todos arrendados, você tinha uma empresa que não tinha ativo operacional nenhum. Empresa de aviação é um exemplo tradicional, né? Exatamente. Quer dizer, como é que você pode ter uma empresa em que a maioria dos ativos é arrendados e você não tem o reflexo na contabilidade do custo, do impacto dessa operação? Então, se você analisasse o ROI de uma empresa de aviação sem considerar o ativo, o ROI é maravilhoso. E muitas delas geralmente viram quebrando. Quer dizer, a informação estava totalmente inadequada. Além do que, os contratos de arrendamento, na sua maioria, implicam em obrigações a serem cumpridas incondicionalmente. Isso é um passivo. É uma obrigação que já existe em decorrência de um evento que já aconteceu e que não aparecia no balanço. Então você ficava com uma visão distorcida do endividamento, do resultado e até mesmo da capacidade de pagamento da empresa. Exatamente. Até para essa medida em você, enquanto analista da informação contábil, saber qual que era o total do ativo operacional que estava gerando aquelas receitas, né? Você não conseguia ter essa informação até para comparabilidade entre empresas do mesmo setor. E ficava uma coisa estranha, né? Se você pegasse uma empresa que comprasse um ativo financiado e uma outra que fizesse uma operação de arrendamento do mesmo ativo nas mesmas condições, os balanços das duas empresas eram diferentes. E as duas tinham o mesmo ativo, a mesma obrigação, o mesmo pagamento, as mesmas despesas. Só que uma aparecia com resultado, a outra aparecia com outro. O endividamento de uma era zero, da outra era enorme. O retorno do investimento de uma era enorme, da outra... Quer dizer, não tem sentido, porque economicamente são operações distintas, mas que têm o mesmo reflexo econômico nas empresas. Ou seja, só por conta da forma jurídica, a mesma realidade econômica dava resultados totalmente distintos. E aí, nesse ponto, professor, acho que é bem legal, até nos últimos tempos aqui na FIPECAF, a gente tem aprimorado a parceria com o direito tributário, e principalmente junto com o IBDT, Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Então, a gente trata exatamente dessa relação entre contabilidade e direito. E aí, o direito, a gente tende a ver o ativo sob a ótica da propriedade. E a contabilidade a gente tenta ver a partir do recurso que é controlado e que vai gerar, obviamente, benefício futuro. Enquanto no direito, muitas vezes a gente tem a propriedade de algo que não necessariamente a gente vai nem utilizar. A gente continua tendo a propriedade jurídica, mas nem gera benefício. Eu costumo dizer assim, de uma maneira bem simplificada, claro, e brincando, que o arrendamento para a contabilidade é visto como uma compra financiada, mas para o fisco continua sendo como uma locação. Exatamente. E aí você tem todos os ajustes necessários entre os valores apurados na contabilidade e aquilo que vai ser base para a tributação, que é feita via LALUR, via os mecanismos adotados pela Receita. E daí a gente vê esse distanciamento entre contabilidade e direito, e o arrendamento é o exemplo que é utilizado exatamente para mostrar como as óticas são distintas, né? Então isso é prevalência da essência sobre a forma. Aí sim você consegue mostrar uma demonstração financeira mais fidedigna. E aí o passo seguinte, conforme o professor João já antecipou, com a 11638 e a primeira versão do CPC 06, né, o IAS 17, partia-se da distinção entre arrendamento operacional e arrendamento financeiro. O arrendamento operacional a gente continuava com a contabilização, vamos chamar aqui, clássica, despesando ali a contrapartida do arrendamento em contrapartida ao passivo ou caixa, ao passo que o arrendamento financeiro, aí sim a gente ia ativar aquele direito de uso em contrapartida ao passivo de financiamento. O ativo em relação ao passivo. Isso. E aí, como a gente registrava agora ativos e passivos, o ativo ele era depreciado, amortizado, com efeito no resultado de despesa, e o passivo, obviamente, a gente tinha apropriação da despesa financeira, já que ele era trazido a valor presente. Acho que é importante ressaltar que essa classificação leasing financeiro e operacional deixou de existir para o arrendatário, aquele que vai ter a posse e o uso do bem. Do ponto de vista do arrendador, que é o proprietário do bem, essa classificação ainda existe. Então, não existe para o cliente, mas existe para o proprietário. Ou seja, a gente continua tendo uma assimetria ali. Se a gente fosse somar os balanços de todas as empresas... Não vai bater. Mas com relação ao arrendatário, o grande ponto é que, obviamente, para essa classificação, necessitaria de uma análise por conta do preparador para verificar se os requisitos estavam cumpridos ou não.
E esse foi um dos principais motivos da mudança da norma ali, para simplificar. Não, e acho que é importante, quer dizer, o porquê dessa mudança da norma. Foi identificado pelo IASB que o conjunto de operações que a gente chamava de leasing operacional, que estavam fora dos balanços no mundo inteiro, totalizavam bilhões de dólares. Então, muitas empresas tinham a sua situação patrimonial, financeira, demonstrada de uma forma irreal. Então, exemplos que nós temos na prática, né? Vamos pegar o caso de bancos. Os bancos, uma grande parte deles com redes de agência, alguns anos para cá, começaram a vender suas agências e retomar e continuar usando de volta por meio de um contrato de arrendamento. Ele tirava do balanço esses ativos imobilizados, até para atender algumas limitações que tem de Banco Central, só que do ponto de vista econômico, se ele continua usando a agência, aquele ativo é um ativo dele. Por quê? Porque é ele que controla, ele que define o uso, ele que define a intensidade de uso. E do outro lado ele tem um contrato a cumprir, que é pagar pelo arrendamento. Isso vale também com algumas lojas de comércio, que tem centenas de lojas alugadas e que não aparecia no balanço nenhum ativo, que vai impactar o cálculo de retorno do investimento, por exemplo, e nem a dívida assumida relacionada com aquele ativo. Então, é uma mudança que faz com que as informações apresentadas fiquem mais evidentes para os analistas. Antes era uma coisa escondida, os bons analistas corriam atrás da informação, mas nem sempre isso era apresentado de forma clara, nem nas notas explicativas, e você tinha uma dificuldade para entender a estrutura patrimonial, financeira e econômica daquela instituição. Então, o grande mérito é trazer itens off-balance, que estavam fora do balanço, para dentro, para trazendo uma informação mais adequada para os usuários da contabilidade. Professor, também é interessante verificar que talvez o grande impacto tenha sido nos contratos de locação, né? Sim, então, tal qual você falou anteriormente, embora a gente tenha aquele vício, por conta até da denominação jurídica, de enxergar como arrendamento só o arrendamento mercantil, o estrito sensu ali, o leasing, o CPC ele tem uma linguagem mais ampla, porque no final das contas ele parte de um conceito em inglês lá que é leases, que se aplica a aluguéis também. Então, é todo contrato de arrendamento, então inclui aluguéis. E aí, vamos dizer assim, as empresas que mais estão tendo impacto são os varejistas. São os varejistas. Por conta dos contratos de locação de longo prazo. Eles, e o grande impacto, obviamente, além do aumento desse endividamento, então muda eventualmente a própria estrutura de capital, a relação que tinha de capital de terceiro e capital próprio. E com isso, há uma necessidade até de mudança de alguns contratos, né? Sim, alguns covenants acabaram prejudicados porque esses contratos estando fora do balanço, o covenant, principalmente os covenants de passivo, poderiam estar sendo atendidos. No momento que você incorpora no passivo um valor a mais, aquele covenant, uma obrigação contratual em relação ao passivo, pode ser estourado. E aí teria que rever a forma de negociação. E outra questão bem importante que o professor João já pontuou é a questão do impacto no resultado. Lembra que na contabilidade anterior, o arrendamento operacional ele tinha impacto como despesa operacional, que está ali dentro do EBITDA, né, do EBITDA. Que afetava o resultado operacional. Que afetava o resultado operacional. Agora, com o registro tanto da depreciação do ativo, quanto da despesa financeira do passivo, isso já está depois do EBITDA, então já... Quer dizer, como a depreciação não afeta o EBITDA, antes a parcela inteira era reduzida para o cálculo do EBITDA. Hoje, como não é a parcela inteira, é só um pedaço de juros, você vai ter um efeito, em princípio, de melhorar esse indicador que é muito utilizado. Ou seja, tem muitos administradores que têm remuneração variável, consequentemente o EBITDA está maior. Talvez pensando sobre a ótica só deles, tenha sido bom. Pode falar, professor. Acho que um aspecto importante. A gente está falando muito aqui de contrato de arrendamento e aluguel, porque realmente essa norma vai pegar substancialmente esse conjunto. Mas se você pegar o texto do CPC, que é oriundo do IFRS, ele fala em qualquer contrato que tenha uma característica de um bem ser cedido a terceiros ou controlado por terceiros, em troca de uma remuneração. Então, um exemplo que eu costumo dar em aula, é claro que ele é bem radical, imagina que você montou uma empresa
especificamente para produzir um determinado suprimento para uma outra empresa. Só que você tem que produzir exclusivamente para essa empresa determina o ritmo de produção, o tipo de produto, a qualidade, a variação, o volume. Você simplesmente produz para ela. E o teu contrato com essa empresa é um contrato de suprimento. Porém, se essa empresa controla a tua produção, determina o ritmo, o que vai ser produzido, em algumas condições, esse contrato se caracteriza um arrendamento. E o bem vai parar no balanço da empresa para quem você faz o suprimento. Embora ela não tenha propriedade e não tenha um contrato de arrendamento. Mas é um contrato de suprimento que, pelas condições, podem se caracterizar como se fosse um arrendamento. Então, a norma é muito mais ampla, é claro que ela pega também, principalmente os aluguéis, os arrendamentos propriamente dito, mas tem casos que a gente tem que analisar com muito cuidado por conta da característica. E aí, professor, pensando agora nos desafios da aplicação, né? Obviamente, um primeiro desafio tem a ver com essa sua última fala, é a identificação dos contratos. Então, as empresas, a depender do volume, vão ter que identificar uma série de contratos para verificar se enquadra ou não nesse conceito de arrendamento. O próprio CPC tem uma análise gráfica, né, em que ele vai mostrando complementos de análise para você identificar se aquele contrato contém ou não um arrendamento. Então, o próprio CPC tem uma estrutura lá em que ele orienta, que não é simplesmente estar escrito no contrato arrendamento. Não é só isso. É você ter característica para enquadrar como arrendamento. Um outro desafio, obviamente, como a gente registra agora esse passivo a valor presente dessa dívida do arrendamento, é encontrar a taxa de desconto aí, né? Essa é uma discussão que, inclusive, esteve no mercado recentemente e houve uma grande discussão se nós deveríamos utilizar a taxa nominal de juros, ou seja, a taxa de juros embutindo a expectativa de inflação, ou a taxa real de juros. Então, isso foi uma discussão que permaneceu aí nos últimos 3 meses ou 4 meses, e, em princípio, embora eu não tenha visto isso já materializado num documento, parece que ficou definido, e é o que eu concordo também, que se deve usar a taxa real de juros, ou seja, a taxa líquida de risco sem considerar efeitos inflacionários projetados. Mas essa é uma das discussões que nós temos. É uma das questões polêmicas aí. O professor Eliseu, Eliseu Martins, fala que esse problema não foi tão observado em outros países, porque nos outros países a taxa nominal se aproxima da taxa real. A inflação sendo baixa, a taxa real e a nominal tendem a se equiparar. Mas como embora hoje a nossa inflação tenha caído, você ainda tem aí um nível de inflação perto do nível mundial muito alto. Então, essa diferença é relevante. Obviamente, a discussão daqueles que queriam usar a taxa nominal é que a taxa nominal, sendo mais alta, o valor presente fica menor. E se você quisesse esconder o endividamento, essa seria uma situação mais favorável. Mas ela perderia o sentido quando a gente pensa na contabilidade como uma informação econômica. Ela tem que refletir adequadamente a estrutura econômica da empresa. E nessa mesma toada, outra discussão do momento é a questão da contabilização do passivo, se ele deve ser líquido ou não de tributos. Isso tem uma discussão tanto para PIS e COFINS, quanto para imposto de renda e contribuição social, uma vez que a despesa de contraprestação do arrendamento seria dedutível. Eu não concordo com isso, porque senão você teria que pensar em qualquer transação, quando você tiver algum crédito, você deveria excluir. Mas se você for pensar o que é o passivo tem que representar a minha obrigação a ser cumprida. Eu teria que cumprir a obrigação com o fornecedor. Então, esse é o meu passivo. O crédito eu trato depois, quando eu tiver uma transação de venda, que eu vou aproveitar aquilo que eu paguei na compra para reduzir a minha saída de caixa. Mas essa é uma discussão que ainda está pendente. Está, discussão pendente. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Aí, possivelmente, devemos ter alguma manifestação do Ibracon, da CVM Exato. E da doutrina. E, professor, antes de a gente entrar nas perguntas, só falando bem brevemente dos aspectos tributários, basicamente, quando surgiram as novas normas contábeis, o legislador tributário ele acabou optando pela neutralidade, então criou-se o regime tributário de transição, que vigorou ali até 2014. Aí o legislador fez a 12973, pela qual foram dados efeitos tributários.
Como no arrendamento operacional da época não teve mudanças em relação ao quando era contabilizado, não tinha ajuste nenhum. Mas para as empresas que tinham arrendamento mercantil financeiro, em virtude das alterações das novas normas contábeis, o que a 12973 propôs foi a neutralização, ou seja, adicionava-se a despesa com depreciação do ativo, adicionava-se a despesa financeira relativa ao passivo e excluía-se aquela parcela da contrapartida do arrendamento, que seria o que antigamente a gente despesava direto. Chamava de aluguel. Né? Exatamente. Então, a opção do legislador da 12973 com relação ao arrendamento mercantil financeiro foi pela neutralidade com esses ajustes. O que acontece é que a norma acabou mudando, né? Mais uma vez. Então, veio a versão nova do CPC 06R2, começou a vigência agora em 1º de janeiro de 2019. E aí, para isso, a própria 12973 trouxe um remédio. Ela dispõe no seu artigo 58 que as alterações de critérios contábeis posteriores à edição da lei, elas deveriam ser neutras, que foi o que o professor Eliseu acabou apelidando de RTTzinho, ou RTT 2.0. Então, eventualmente, alguma empresa que tinha algum arrendamento operacional, que agora, por força do IFRS 16, vai ser contabilizado como se fosse financeiro, já que não tem mais essa distinção, o lançamento também vai ser de neutralidade, ou seja, a gente vai ajustar a despesa de depreciação com adição, a despesa financeira com adição e excluir a contrapartida de arrendamento, que seria a antiga despesa. Ou seja, para fins tributários, o legislador ele acabou prevendo essa neutralidade. E com relação ao PIS e COFINS, para não deixar passar despercebido, o crédito vai continuar sendo tomado sobre a contraprestação e não sobre a despesa de depreciação. A despesa financeira não se toma. Quer dizer, do ponto de vista tributário, o leasing é como se fosse um aluguel. É como se fosse um aluguel. Você ignora a forma de contabilização e aquilo que você paga como contraprestação, ele tem efeitos tributários, tanto para imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS como crédito. Ou seja, a gente tem um grande aí descasamento hoje entre o contábil e o fiscal. Entre vários outros. Entre vários outros, mas com relação ao arrendamento mercantil. E agora acho que a gente pode passar para as perguntas aqui. Chegou 2 perguntas aqui no Facebook. Uma é da Caroline Ribeiro. E ela quer saber de você, professor João, sobre o imposto de renda. Como devemos tratar? Sabe-se que não há previsão para essas situações quando se fala em mini RRT. Como isso aconteceria? Do ponto de vista tributário, o Alexandre que é o especialista... Do ponto de vista tributário, basicamente a gente vai ter a neutralidade. Então, o IFRS 16, se já era algo que no IAS 17 já era contabilizado como financeiro, a própria 12973 já trouxe essa neutralidade. Se fosse algo que lá atrás era arrendamento operacional e, portanto, era despesável ainda, e agora passa a não ser mais, vai ser neutro, então a gente vai ajustar mediante adição da despesa de depreciação do ativo, adição da despesa financeira do passivo e exclusão da contraprestação de arrendamento. Eu não sei se ela quis dizer com relação ao reconhecimento contábil do passivo, se era líquido de R, mas isso também é uma questão que já foi respondida depois pelo professor João. Essas discussões, se você exclui da base do cálculo do valor presente e os tributos, isso está... Eu defendo que não deve excluir. A parcela contratada é o que eu trago a valor presente para calcular o passivo, que depois gera a despesa financeira. Tá? Mas isso está em discussão ainda no mercado. Agora, eu não sei se a pergunta dela pode ter alguma relação, porque nós temos o seguinte, a parte tributária, do ponto de vista do cliente, a operação de leasing pode ser feita por uma empresa subordinada ao Banco Central, os bancos, em geral, fazem operação de leasing, ou uma operação de leasing feita por qualquer outra entidade. De qualquer forma, acho que a Lei 12.973 incorpora as duas formas e, nas duas situações, o valor da parcela do arrendamento é dedutível dessa base de cálculo. E digo mais, professor, tem um artigo específico na Lei 12.973, eu só não vou lembrar de cabeça aqui, peço desculpas já de antemão, mas ele vai dizer que se eventualmente algum outro contrato, ainda que não seja de arrendamento, se ter essa contabilização como decorrência da aplicação da norma contábil, ele vai ter o mesmo tratamento tributário. A Carolina ela ainda está pontuando, ela quer saber como isso funciona na prática. É do mesmo jeito? Sim. A norma se aplica a qualquer tipo de empresa. Ela não se aplica especificamente para uma empresa. Então, se você tem um contrato de arrendamento, você tem que identificar as parcelas contratuais,
que obrigatoriamente terão que ser cumpridas, trazer a valor presente e, no momento inicial, esse é o valor do passivo em contrapartida do seu ativo. O ativo hoje é registrado como um direito de uso. A partir do momento que você registrou, que a gente chama de mensuração inicial, as mensurações subsequentes serão como? O ativo é depreciado da mesma forma que você depreciaria um ativo da sua propriedade e o passivo é tratado como se fosse um empréstimo com aquela taxa de juros que você trouxe a valor presente. Então você vai ter despesa financeira a cada mês aumentando o passivo e o pagamento diminuindo a dívida. Então, é como se fosse uma compra financiada daquele ativo. O grande problema é só a mensuração inicial, que é o valor presente das parcelas contratadas numa taxa de risco de cada empresa. Ou seja, a contraprestação em si, ela vai estar, em parte, pagando o passivo principal e, em parte, pagando aquela... Para fins contábeis. Para fins tributários, aquela parcela é integralmente dedutível. Desde que seja necessária e útil a manutenção da fonte produtora. O Éden Ferreira, ele quer saber, após identificar o direito do uso do bem, como deveremos contabilizar a operação? É o que eu acabei de falar. A mensuração inicial, como é que ela é feita? O passivo é o valor presente das obrigações contratadas. O ativo é exatamente o valor presente, é exatamente igual ao passivo. Porém, se você tiver gastos de implantação do seu ativo, customização, você pode incorporar no ativo. Mas se você faz um contrato de arrendamento e o bem já vem pronto para começar o uso, você calcula o valor presente do passivo, registra isso, o valor presente das parcelas que você terá que pagar, registra no passivo em contrapartida do direito de uso. A partir daí, o direito de uso é depreciado pelo mesmo critério que você depreciaria outros ativos semelhantes e o passivo é tratado como um empréstimo. Despesa financeira e o pagamento como amortização do passivo. A Fernanda Santos, ela quer saber qual é a periodicidade para a aplicação da taxa de desconto, de quanto em quanto tempo é necessário reavaliar a taxa escolhida. A taxa de desconto ela é definida no momento inicial apenas, não tem revisão. No momento que você adquiriu o ativo, você vai identificar a taxa de desconto, calcular o valor presente e fazer a contabilização inicial. Daí para frente, o que você tem é a apropriação dos encargos na taxa que você definiu originalmente. Você não vai fazer o recálculo a cada período. Não, a ideia, pensando num exemplo bem mais simples de compra e venda financiada, né? Você verificaria qual que seria o valor daquele ativo se você comprasse à vista, né? Se tivesse um mercado ativo para tudo. Então, na verdade, você está fazendo, mediante esse cálculo do valor presente do passivo, qual que seria o valor daquele ativo naquele momento. E aí você está registrando o ativo por aquele valor presente líquido e o passivo pelo valor presente líquido. Só que aí o que acontece é que você vai apropriando, aumentando aquele passivo mediante a apropriação dos juros contra a despesa de juros, de acordo com a taxa de desconto que você chegou naquela transação. Então, no momento inicial, o ativo de direito de uso e o passivo são iguais. Dali para frente, eles não serão mais iguais. Porque o ativo vai ser depreciado de acordo com a sua política de depreciação e o passivo vai ser amortizado de acordo com uma curva, se for parcela constante, uma tabela Price. Então, ao longo do tempo, eles não serão iguais, somente no momento inicial. O Gabriel Coeretti, eu acho que é assim, desculpe se não for, ele quer saber quais ajustes contratuais geralmente as empresas estão revisando para adequar os efeitos desta norma. Pode nos dar um exemplo? Eu posso... basicamente, um dos principais impactos que você tem é o aumento do seu passivo. Então, aumenta o seu índice de endividamento. Antes você tinha um índice de endividamento, já que aquela transação, aquele passivo estava off-balance, estava fora do balanço, agora ele passa a ser evidenciado na sua contabilidade, então, consequentemente, aumenta a proporção passiva em relação ao patrimônio líquido. Qual que é a consequência? As empresas, geralmente, quando elas fazem contratos de empréstimo, elas têm algumas cláusulas que a gente chama de covenants, que muitas vezes tem uma disposição, uma restrição. Olha, se você chegar num passivo de 4:1 em relação ao seu patrimônio líquido, isso implica a liquidação imediata do passivo. Então, muitas vezes, o que está sendo comum é você revisar os seus contratos de empréstimo.
para que eles sejam adequados de acordo com a nova contabilidade, já que eles foram feitos em outro cenário contábil. Isso que você comentou, eu tive um trabalho que eu fiz começo do ano passado, de uma empresa que estava preocupada com isso. Ela tinha um empréstimo do exterior, um volume razoável de empréstimo, e tinha um covenant, uma restrição, que o endividamento dela não poderia passar de um certo percentual. Só que ela tinha muitos aluguéis. No momento que ela colocasse esses aluguéis dentro do balanço, a soma do passivo ia estourar esse percentual. E a cláusula do contrato obrigava a liquidação antecipada de todos os empréstimos. E era um valor da ordem de 15 a 20 milhões de dólares. Então, ela estava negociando com a empresa no exterior essa mudança de critério em função de uma mudança contábil. Acho que um exemplo que eu me lembro é esse. E é um exemplo bastante razoável, né? Em tese, o contrato já deveria ter uma previsão falando se tiver uma alteração de critério contábil para ser adequada. Né? Que talvez ninguém esperava que isso fosse acontecer. Não, sim, porque os contratos às vezes são antigos. O Gabriel Ferreira, ele quer saber como definir o valor relevante do valor irrelevante para se definir quando é necessário não tratar com leasing. O CPC 00 fala que o valor relevante é o valor capaz de fazer diferença. Como isso funciona na prática? Essa é uma grande dificuldade que nós temos, viu, Gabriel? O conceito de relevante ou irrelevante, ele não está ligado especificamente a valor, mas a efeito na decisão. Então, eu brinco sempre, né? 10 milhões de reais é um número relevante? Para mim eu não estaria aqui, eu estaria na praia nesse momento. Para algumas empresas, esse dinheiro não significa nada. Tá? Então, se você me perguntar como é que eles estão decidindo na prática, o que eu tenho ouvido, tá? Eles estão trabalhando com valor em torno de 2 mil dólares para cima como sendo relevante. Agora, por que 2 mil dólares, não 2.500 ou 3, não tem nada escrito. Mas é uma decisão que cada empresa vai ter que fazer, até porque o relevante para a empresa A pode ser irrelevante para a empresa B em termos de informação. Tá? Então não tem uma decisão muito clara. E tem outros problemas, né? Eu sempre penso assim, se você pensar num notebook, ele tem um preço relativamente baixo. Então ele se enquadraria, vamos supor que você faça uma locação de um notebook por 3 anos. Esse valor é irrelevante. Mas se você fizer para a tua empresa 1.000 notebooks, um é irrelevante, mas o contrato passa a ser relevante. Certo? Então, o que eu levo em conta? É o valor da relevância do bem ou o impacto que aquele contrato, que é um conjunto de bens, vai gerar para a empresa. Eu consideraria o contrato e não o valor isolado do bem. Tá? Mas não tem uma definição clara. O que eu tenho ouvido na prática, o pessoal está trabalhando com parâmetro aí de 2, 3 mil dólares para cima como sendo relevante, mas não está escrito em lugar nenhum. Acho que vai até um pouco da própria essência do IFRS se você não colocar um valor X ali, porque vai variar de acordo com a empresa. Você colocar é uma faca de 2 gumes ali, porque você pode criar até um incentivo. É igual tal qual aqui no Brasil a gente tem, né, limite para imobilizada ali. Valor abaixo de tanto, só que sempre a gente tem que levar em consideração em conjunto, porque uma cadeira pode ser menor o valor, você não registraria como ativo, mas as instalações aqui da faculdade, que tem 10 mil cadeiras, por exemplo, são relevantes. Só para você ter uma ideia, eu brinquei com os 10 milhões, é mais ou menos a perda de estoque da Casas Bahia por ano. Não faz nem cosquinha. Quer dizer, para ela, 10 milhões de reais é nada. Dependendo, o dono da padaria da esquina vai ter uma relevância enorme para ele. É igual também, embora não seja a norma IFRS, mas a CPC, o ajuste é valor presente, né? A norma diz para você fazer só quando for relevante. Quando não for, não precisa. O Bruno Vieira Marques, ele está questionando sobre contrato com prazo indeterminado. Como podemos avaliar o prazo para o registro do arrendamento? O CPC acho que trata disso, né? De prazo indeterminado. Agora não me lembro. Aí acho que o que você deve levar em conta, eu não me lembro se tem alguma coisa escrita, mas qual é a política da empresa em relação a esses contratos? Porque eu posso ter um contrato de prazo indeterminado, mas que não se justifica, por exemplo, uma rescisão antes de um ano. Ou porque não desestruturaria a minha capacidade de produção, ou porque eu posso ter uma penalidade contratual que tornaria o contrato inviável. Eu diria que se estivesse na prática numa situação dessa, eu levaria em conta a política da empresa em relação a contratos desse tipo.
Porque quando você não tem o prazo determinado, você pode terminar amanhã ou daqui 4 anos. Mas você só vai fazer isso em função da tua política de negócios. Você não vai fazer isso, eu vou terminar com 6 meses por acaso. Pode haver exceções? Pode. Mas acho que tem que trabalhar aí com a média que você obtiver da política de negócios da tua empresa. Exatamente. É mais um exemplo para você não trabalhar só na forma, né? É olhar um pouquinho para o passado, para o futuro e para as cláusulas contratuais, que às vezes você pode ter uma multa tão alta que... E até porque, se a gente for pensar na prática, quando você tem esses contratos de prazo indeterminado, é que normalmente eles são de prazo longo. Em geral, não posso afirmar que é 100%, mas por que eu faço indeterminado? Porque você pode terminar daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos ou daqui 3. De qualquer forma, se de acordo com a política da empresa passar de 1 ano, ele já se enquadraria na contabilização do ativo e do passivo. Eu vou fazer a última pergunta, porque está chegando muitas e a gente está com um horário já esgotado aqui. E a última pergunta que eu escolhi foi do William Santos. Como tem acontecido na prática a definição da taxa de desconto quando está mais implícita e se faz necessário o uso da taxa incremental sobre empréstimo? Acho que o básico é o WACC, né, que estão utilizando. Esse problema da taxa de juros, a norma ela não define qual é. Ela fala, você tem que trabalhar com uma taxa incremental, que assim, numa linguagem simplória, seria mais ou menos assim, quanto você obteria de taxa de juros se você negociasse um empréstimo numa instituição financeira? Nas condições da tua empresa. Porque cada empresa tem uma capacidade de negociação diferente. Então, essa seria basicamente a ideia de uma taxa incremental. Agora, não há regra. Você não é obrigado a usar a mesma taxa da empresa concorrente tua ou de qualquer outro setor. Porque a estrutura econômica de cada uma é diferente. Eu, Joãozinho, vou ter uma taxa de juros no banco muito maior do que uma empresa conseguiria negociar. Então, a ideia da taxa incremental é que ela reflita aquela taxa que você obteria numa condição normal para um empréstimo que você obtivesse para fazer a compra desse ativo. Mas não tem uma regra determinada. Embora você possa pensar, taxa Selic, taxa CDI, ela pode não representar nada para a tua empresa. Então, tem que ser uma análise específica da tua empresa. É muito uma análise caso a caso. Acho que é importante sempre olhar para a situação da empresa. Por isso que exatamente vai para a ciência, para a teoria das finanças ali, para buscar o quanto você poderia conseguir um contrato com um terceiro, por exemplo, de empréstimo, qual que seria a taxa de desconto. Mas não tem uma resposta, porque é caso a caso. Obviamente vai dar briga com a auditoria sempre, né? Mas é uma análise que tem que ser feita por cada empresa em função da sua capacidade econômica, do seu relacionamento com a instituição financeira. É essa a ideia. Por isso que o CPC e o FRS deixam em aberto. Ele fala, não vou definir taxa. A taxa varia para cada um. Então você tem que buscar aquela taxa incremental que representa a sua realidade econômica. Sempre pensando em melhorar, trazer uma informação mais fidedigna para os usuários da contabilidade. Exato. Professor João e Alexandre, vocês têm algum exemplo, além da norma, referente ao IFRS na prática? E de diferente? É que a nossa norma ela reflete o IFRS. Aliás, o nosso CPC 06 é uma tradução quase que ipsis literis da norma internacional. Não sei o que ele quis dizer com... Acho que ele queria que vocês passassem algum exemplo na prática de algum caso que tenha acontecido ou alguma coisa do tipo. Acho que assim, na prática isso daí pode ser bastante observado. A gente não está com o ano completo, então as companhias abertas estão publicando informações trimestrais, mas a gente já pode ver o impacto da aplicação do IFRS 16. Companhias aéreas, isso tem sido bastante relevante, que eles têm registrado os grandes varejistas, talvez quem mais sofrem os impactos, até as próprias instituições financeiras por conta das agências bancárias. Então a gente consegue ver ali na prática como essas empresas... A gente consegue ver qual foi o aumento do ativo, também como que foi o aumento do passivo. Talvez ele possa pegando um balanço, né, de intermediário de junho de uma grande empresa, e se ele quer ter uma ideia do impacto IFRS, talvez pegar uma empresa que seja multinacional, que tenha que reportar para o exterior. Normalmente elas têm a informação padrão brasileiro e padrão IFRS. Talvez aí ele consiga obter alguma informação.
Bom, eu vou finalizar as perguntas, embora estejam subindo várias aqui. Depois eu me comprometo em mandar por e-mail a resposta, pego com vocês e mando. Mas nas redes sociais a gente vai ficar por aqui mesmo de perguntas, tá bom? Então, gostaria de agradecê-los aí, vocês que estão nos vendo, por terem participado tanto, né? Acho que é um tema bem palpitante, é um dos temas do momento. Existem uma série de dúvidas, assim, a gente participa de diversos seminários, diversos fóruns de debate, e geralmente as dúvidas são exatamente por conta da aplicação, né? A título de exemplo, no próximo mês, no dia 7 de novembro, vai ocorrer o seminário Controvérsias Jurídico-Contábeis, organizado em conjunto pela FIPECAF e pela BDT. Vai ter uma mesa específica sobre contratos de arrendamento. E ao longo do livro, que vai ser publicado junto com o seminário, pela editora Atlas, há também pelo menos uns 3 ou 4 artigos tratando de arrendamento. Então a gente tem grandes nomes do direito da contabilidade falando sobre o tema. Professor Guilherme Braunbeck, lá da FEA USP, professor Gustavo Vettori, professor Eliseu Martins. Não, só sobre o tema. Professor Nathan Zuster, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Diego Miguita, aqui da parte tributária, o Luiz Eduardo Choeire, da Faculdade de Direito. Todos esses daí escreveram, esses grandes autores escreveram sobre leasing, para a gente ver como que é um tema palpitante. Acho que uma boa fonte de consulta é o Manual de Contabilidade Societária, que a partir dessa terceira edição passou a ter um capítulo específico sobre arrendamento, que antes ficava dentro de um outro capítulo. Tá? Então, acho que lá vocês com certeza, principalmente na parte conceitual, vão encontrar um bom material para pesquisa. E também convido todos vocês para conhecer um pouco mais do MBA FRS. Ele vai agora para a sua turma de número 23. É um curso de pós-graduação no formato MBA com duração de 1 ano e meio, no qual a gente passa pelos principais pronunciamentos contábeis e tem uma disciplina específica para arrendamento mercantil, no qual a gente pode aprofundar um pouco mais sobre o tema, sobre o ponto de vista contábil. E ele está disponível tanto no formato presencial quanto no formato EAD. Então, acho que, basicamente, professor, gostaria de te agradecer. Esse webinar, ele tem exatamente esse intuito de divulgar não só a FIPECAF, mas o conhecimento contábil e as principais discussões. E acho que a gente conseguiu, nesse pouco tempo, falar um pouquinho, linhas gerais, sobre os principais temas polêmicos. A principal função nossa é gerar dúvidas, né? Exatamente. A gente conseguiu, né? Muita. E ficamos à disposição e venha para a FIPECAF.